Olá, queridos irmãos, que a paz do nosso Deus seja com cada um de vocês. Inclusive eu estou na rua e vim resolver algumas coisas com a minha esposa, e enquanto eu a espero aqui dentro desse carro, eu comecei a refletir sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela está longe de ser compreendida por qualquer pessoa. Não adianta você tentar compreender os planos de Deus, porque você não vai compreender. E aí eu estava analisando, inclusive, um texto, que diz, em Romanos 9,16, quando Paulo cita sobre a história de Jacó e do seu irmão, aquele acontecido, entre Jacó e Esaú, enfim. E nesse mesmo texto, Paulo ele vai dizer: o que diremos, lá no verso 14, 9,14, o que diremos então? Que Deus é injusto? Ele conta a história desses dois personagens e ele diz: que diremos, pois, Deus é injusto? Veja que no verso 16, Paulo vai dizer que as coisas acontecem independente da vontade e dos esforços dos homens. Eu comecei a analisar isso, também lembrei-me do texto de Eclesiastes 9, do verso 11 e vai até o 18, mas só a primeira parte, que diz: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Irmãos, isso aqui é tão profundo que, se nós, os filhos de Deus, entendermos isso, o que a Escritura fala sobre a vontade de Deus, então vamos aprender que a melhor coisa a se fazer é confiar nessa vontade e jamais tentar entendê-la ou questioná-la, porque não dá certo. Deus ele trabalha em uma dimensão muito distante, espiritualmente falando, apesar dele habitar no nosso meio, porque a Bíblia diz que ele habita num alto e sublime trono, mas também ele habita com os aflitos, com os desesperados, com aqueles que têm seu coração ali quebrantado. Ele habita no meio do seu povo, mas é impossível você alcançar esse entendimento, o entendimento de Deus. Por isso que Paulo ele também vai dizer lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios, lá no capítulo, na altura do capítulo 2, quando ele fala sobre somente que o homem natural, 2,14, não entende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe é loucura, para estes é loucura, porque elas se discernem espiritualmente. O que é discernir? É entender, é compreender. Então, assim, para o homem natural já é loucura. Para o homem espiritual é um pouco mais fácil quando você chega a ter esse discernimento, ou seja, você procura entender a vontade de Deus de forma que você a respeite, sabe? Você não adianta, tem situações na nossa vida que você não vai entender, você está fazendo tudo certo, você se esforça, você faz de tudo para não perder relacionamentos, para não perder amizades, para não perder o emprego, para não perder na vida. E ainda assim, as coisas acontecem de forma contrária. Então, por que o ser humano sofre? Porque o ser humano, ele sempre quer achar lógica em tudo o que acontece na vida dele. Ele quer uma razão, ele quer uma lógica, ele quer compreender. E isso acaba frustrando ele, porque a lógica humana não serve de nada quando se
o assunto é a vontade de Deus. Não adianta você usar de lógica humana para entender o que Deus está fazendo. Se fôssemos agir pela lógica humana, se José fosse agir pela lógica humana, ele estaria perdido, porque José era um rapaz obediente a Deus, amava o seu pai Jacó, respeitava os irmãos, ainda que eles o maltratassem. Era um rapaz que tinha um coração bom, e ainda assim sobreveio o mal sobre José. Mas esse mal que veio sobre José é na nossa interpretação. O que é o mal? Mal é tudo que nos afeta, tudo que nos deixa deprimido, tristes, né? Tudo que leva embora, né, da nossa vida. A gente enxerga aquilo como uma má situação, como uma ação do mal. Mas o que estava acontecendo com José, esse, entre aspas, mal, na verdade era o bem de Deus. Você entende? Se eu procurar entender o que Deus estava fazendo na vida de José, eu vou dizer então que o que aconteceu na vida de José era injustiça. Foi injustiça José ser lançado no poço? Foi injustiça José ser vendido como escravo? Você entende? Foi injustiça José ter ido parar naquela prisão miserável no Egito, sendo que ele era inocente, ele não atacou a esposa de Potifar, mas foi parar na prisão como um violentador. Foi injustiça? Nós enxergamos dessa forma. Mas na verdade, a vontade de Deus, como eu disse antes, não tem como você entendê-la. A vontade de Deus é superior, né? 1.000.000 de vezes ou mais superior à nossa vontade. Ou seja, por isso que Isaías, lá na altura do capítulo 55, entre seus versos do 55, diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Olha que coisa extraordinária isso. Deus, ele manda um recado para o seu povo dizendo o seguinte: não tentem compreender a minha vontade, apenas obedeçam, porque eu é quem sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal. De bem e não de mal. Então, porque Deus permite, entre aspas, o mal? Porque faz parte de um plano. Deus trabalha de uma forma assombrosa, que a nossa mente não consegue entender. Então eu estava vendo esse texto de Eclesiastes que diz que debaixo do sol não é dos ligeiros o prêmio que nós enxergamos, principalmente nesse mundo. Há uma grande, um espírito de competição. Em tudo você vê competição, infelizmente, né? Tem gente que ama até a competição. Na verdade, para mim, isso é um enfado, né? Mas tem gente que ama, não. Quando tem competição, as pessoas ficam motivadas. Aí tem competição empresarial, tem competição, um funcionário quer ser melhor que o outro. Isso até chegou a acontecer no meio dos discípulos, porque 2 dos discípulos, dos filhos de Zebedeu, chegaram para Jesus e disseram: mestre, quando chegarmos no seu reino, permita que eu sente à tua direita e o meu irmão à tua esquerda. Jesus disse: vocês podem beber do cálice com que eu beberei e podeis ser batizados com o batismo que serei batizado? Eles disseram: podemos. Aí Jesus disse: certo, vocês estão certos. Vocês poderão e vão beber do cálice que eu vou beber. Vocês vão passar pelo mesmo batismo que eu vou passar. Jesus estava falando em relação à morte, né? Por amor ao evangelho, ao reino, à pregação do evangelho, às obras de Deus. Mas sentar à minha esquerda ou à minha direita, eu não tenho autoridade para escolher. Esses lugares é o meu Pai quem vai colocar as pessoas certas ali. Eu não tenho autoridade para dizer quem vai sentar à minha esquerda ou à minha direita no reino dos céus. Jesus falou isso
para aqueles dois discípulos. No momento em que esses dois discípulos tiveram essa conversa com Jesus, os outros discípulos ficaram injuriados, porque eles entenderam que aqueles dois discípulos estavam querendo ser privilegiados, né? Queriam ter uma alta posição, sentar ao lado de Jesus no céu, à sua esquerda e à sua direita. Os outros discípulos entenderam que eles estavam se achando melhores do que eles. Então Jesus ele chega a dizer o seguinte: no meio dos ímpios, no meio dos governadores, no meio das autoridades, um homem governa sobre outro. Mas entre vocês que me servem, não é assim. Se alguém quiser ser o maior no reino dos céus, seja aqui o menor, que sirva ao seu irmão. Você entende? Então, quando eu vejo Salomão dizendo em Eclesiastes 9, ali a partir do verso 11, vi debaixo do sol, ele está falando da terra, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória. Meu irmão, eu já preguei, você tem que ser valente. Valente como Gideão, valente como Sansão, porque Deus só dá vitória aos valentes. Que conversa é essa, irmãos? Que conversa é essa? Tudo depende do tempo e do acaso. Agora preste atenção que Jesus também fala aos seus discípulos. Jesus diz: não compete a vocês conhecerem tempos, mas vão e preguem a minha palavra, porque só Deus, só a Ele compete conhecer tempos. Então a mensagem que eu deixo aqui para vocês hoje é: não tentem entender a vontade de Deus, porque Ele é o Senhor. Ele sabe quem Ele escolhe. Para cada pessoa Ele tem uma missão, para cada pessoa Ele tem um plano. Não adianta você tentar viver o plano do outro. Ah, mas Deus fez aquilo na vida dele, eu também quero. Mas você não sabe qual é a vontade de Deus para você. Então, procure saber, por meio de uma aproximação de Deus, o que Deus quer de você. Tá bom? Compartilhe esse vídeo, porque essa mensagem vai alcançar muitas pessoas que estão hoje confusas em relação à sua vida, o porquê que estão na terra. Não sabem quem são, não sabem para onde vão, não sabem porquê, qual o propósito delas na terra. Então, compartilhe essa mensagem em nome de Jesus, tá bom? Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e o amor do Senhor, que dura para sempre, permaneça sobre cada um de vocês. Deus abençoe a todos.